Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h03. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Nós falamos para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan, no facebook.com/Jovem Pan, pelo aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom retorno para você. Hoje é quinta-feira, dia 14. Muito bom bem. Retorno. Marcos Souza, tudo bem, amigo? Tudo bem, Daniel? Bom dia. O Daniel que chegou já afiado aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos do caso Lula em Porto Alegre. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no jornal número 1 da audiência no Paraná. Rick Mais Notícias. Tempo. Curitiba começa o dia de hoje com céu parcialmente encoberto, Marcos Souza. Exatamente, Daniel. E segundo o CIMEPAR, a quinta-feira vai ser de sol em todo o Paraná e isso contribui para que as temperaturas subam bastante em todas as regiões. Nos Campos Gerais e na região de Curitiba, poderemos até ter pancadas isoladas de chuva durante a tarde, mas os termômetros sobem bastante. A máxima aqui na capital é de 30 graus, agora 15 em Curitiba. Ponta Grossa também tem máxima de 30, agora 15,9, quase 16 nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 33 graus, agora 20 graus no oeste do estado. E Foz do Iguaçu tem máxima de 34. Pensa num calor lá na Tríplice Fronteira, agora 23 graus por lá. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu, Aeroporto Internacional das Cataratas está fechado para pousos e decolagens. E você que vai a Porto Alegre, o Salgado Filho opera por instrumentos. As informações são na Infraero. Rick Mais Notícias. E nós começamos o Rick Mais Notícias de hoje falando da presidente nacional do PT, a senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann. Ela participou com o ex-presidente Lula de um encontro nacional de catadores de materiais recicláveis. Daí os dois aproveitaram a mídia para criticar o poder judiciário. Não é isso, Mark? No evento, a senadora falou que ao marcar o julgamento do ex-presidente na Operação Lava Jato, a justiça está tentando impedir que Lula vença as eleições e que essa decisão é mais uma fase do golpe. Daqui a pouquinho, então, a Gleisi, Denia, ela que estava revoltada, ela viu com a decisão da justiça e não fez nada até agora, só marcou o julgamento. Qual é a reclamação do PT? O PT protesta pelo fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, de fazer o julgamento rápido demais. Ora. Qual o problema de julgar rápido se Lula se jacta de ser a alma mais honesta do país? Qual o problema do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, de marcar o julgamento para o fim de janeiro? Problema nenhum. Porque o vilão do processo não é o juiz federal Sérgio Moro, não é o juiz paranaense, o homem que persegue a alma honesta, a água pura, benta que dá banho no Lula. Não, né? A gente sabe que Lula é um bandido. Lula é um criminoso comum. É um corrupto, é um lixo da política brasileira. E como Lula será julgado e condenado pelo Tribunal de Porto Alegre, pelos 3 desembargadores que lá estão, como isso vai acontecer? Se começa agora a discutir que o problema é uma perseguição geral. O que antes era um problema do juiz Sérgio Moro, passa a ser agora da justiça. Você perceba que mudou o discurso. Deixa de ser a República de Curitiba, o grande mal,
para ser o judiciário brasileiro. Sempre quem detém o problema é aquele que aponta o dedo para o PT. Assim funciona a lógica do petismo. Agora, o macho alfa do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu no Twitter o seguinte, Marcos Souza. Eu vou ler o tweet do ex-presidente Lula. Não foi ninguém que escreveu, foi o Lula. Não é assessor, não é a Gleice, não é o Joãozinho, o Pedrinho, o Paulinho. Quem escreveu foi Lula. O macho alfa do petismo escreveu o seguinte: estou tranquilo, inclusive com a antecipação do processo, porque eu passei a vida toda criticando a justiça por ser morosa. Só espero que os juízes que vão me julgar leiam o processo. O ex-presidente Lula pode ficar tranquilo duplamente, porque os desembargadores lerão o processo. O desembargador Gebran Neto, que é paranaense, já leu, já terminou o voto dele, inclusive já mandou o voto ao revisor. Tá tudo lido, viu, Lula? Se o problema é a leitura atenta do processo, o senhor fique tranquilo, presidente, que a leitura dos 3 desembargadores lá em Porto Alegre será muito criteriosa. O que o PT tenta fazer é, mais uma vez, trabalhar com a guerrilha da desinformação. É você gerar a instabilidade no país a partir de uma falsa noção de uma perseguição que não acontece. Lula, que será condenado porque é criminoso, tenta iludir o povo brasileiro de que ele, na verdade, é um coitadinho que está sendo perseguido. Trabalha com a bravata e com a mentira. E o PT, que já fez tanto mal ao país, na reta final do lulismo, porque cedo ou tarde ele acabará preso, porque é criminoso, na reta final do lulismo, tenta gerar instabilidade. Basta que a gente veja, Mark, o que o ex-ministro José Dirceu fez ontem, né? Exatamente, Daniel. Só antes de trazer o Zé Dirceu, só para corroborar com o que você está dizendo aqui, ontem o TRF4 lá de Porto Alegre divulgou um balanço das ações da Lava Jato. E apesar dessas críticas da Gleice, do Lindenberg Farias, sobre a celeridade do processo, o tribunal lá de Porto Alegre mostra no balanço que os desembargadores têm sido rápidos na maioria dos casos da Lava Jato. São 893 processos da operação que chegaram ao tribunal até hoje. Desses, 795 já foram julgados e analisados. Isso representa 89% do total. Ou seja, trocando em miúdos, de cada 10 processos, 9 já foram analisados e julgados pelo tribunal nesses quase 4 anos de operação. Outros 98 estão em tramitação, um deles é o do Lula. Então tá tudo certo, tá tudo no tempo normal da Lava Jato lá em Porto Alegre. Não, e nós chegamos ao ponto em que o Partido dos Trabalhadores, que reclama do juiz federal Sérgio Moro, diz: eu quero recurso, eu quero provar a minha inocência, eu quero provar que o Moro me persegue. Daí o Tribunal de Porto Alegre marca o julgamento e o PT reclama. Você consegue entender que a barbaridade é essa? Ah, é o Moro, é o Moro, é o Moro. Daí o tribunal marca e o que o PT faz? O PT reclama de marcar rápido demais. Agora o Zé Dirceu fez um convite pra você, viu, Daniel? O Zé Dirceu, ele tinha que estar preso. E o que o Mark vai contar agora, mas isso que fez o ex-ministro José Dirceu apenas demonstra que ele é um homem de altíssima periculosidade, perigo para o país, perigo para a integridade física das pessoas, perigo para o nosso bolso. O José Dirceu tinha que estar recolhido ao cárcere. E depois disso, o juízo da execução, que é o juiz federal Sérgio Moro, tem diante de si, basta um pedido simples do Ministério Público. Alô, procurador Deltan Dallagnol, tome a iniciativa e peça a prisão do ex-ministro José Dirceu, porque ele está insuflando à população, o PT, a barbaridade, a bagunça e a confusão. Diga, Marcos. Só lembrando que o Dirceu já é condenado em segunda instância. Ele está solto graças ao recurso. Ele já foi condenado em segunda instância. Eu não vou nem falar nada aqui que o Dirceu falou sobre a opinião dele. Eu vou ler na íntegra o que ele escreveu e aí cada um faz sua leitura. Abre aspas.
A hora é de ação, não de palavras, de transformar a fúria, a revolta, a indignação e o mesmo ódio em energia para a luta e o combate. Todos a Porto Alegre no dia 24, o dia da revolta, fecha aspas, escreveu José Dirceu em uma nota oficial sobre a marcação do julgamento. Ou seja, o próprio PT sabe que Lula será condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, porque Lula é criminoso. Lula é bandido, condenado pelo juízo da primeira instância por um juiz sério, que é o juiz federal Sérgio Moro, e o seu recurso será analisado em Porto Alegre, ele será condenado em Porto Alegre. Mas o que o ex-ministro José Dirceu está fazendo, de dizer que não basta palavra, que tem que canalizar para a ação prática, é insuflar a violência. Coloca em risco a própria estabilidade da democracia brasileira. José Dirceu tem que estar recolhido à cadeia. Alô, Ministério Público Federal do Estado do Paraná. É sua a ação. É seu o dever de pedir a prisão de José Dirceu. E caberá ao juiz federal Sérgio Moro a caneta da decisão. O que Dirceu está fazendo é insuflando o petismo a ir a Porto Alegre para fazer confusão e bagunça. Isso é uma afronta à independência do Poder Judiciário. Isso é uma afronta à própria democracia brasileira. Nós estamos diante de uma ameaça que não é velada. O Mark leu, entre aspas, o que diz o ministro José Dirceu. Nós estamos diante de uma ameaça direta. Uma ameaça frontal. Frontal ao Poder Judiciário, ao Estado Democrático de Direito brasileiro. Ele fala aqui, transformar o ódio em energia, todos à revolta. Que é isso? Precisa o que mais? Nós precisamos do que a mais para mandar prender o Dirceu? Ele já tem uma condenação em 2º grau do próprio TRF lá em Porto Alegre, que inclusive aumentou a pena dele. Dirceu é corrupto, já condenado, julgado, cumpriu a pena no mensalão. E é esse homem que vem falar em canalizar o ódio no dia da revolta. Nós estamos todos virados de pernas para cima e cabeça para baixo. Se o PT engana, engana apenas aqueles que se deixam enganar. Daniel, vamos escutar a Glaze lá no evento, ela dizendo que é mais uma fase do golpe, a decisão de marcar o julgamento? Condenou o quê? Qual foi o crime que o Lula praticou? Qual foi o crime? Eles escreveram mais de 200 páginas de sentença, gente, e não conseguiram dizer qual foi o crime. O Lula tem um apartamento? Não tem um apartamento em Guarujá. Ganhou um apartamento? Não ganhou. Qual foi o crime? Conversar com alguém? Pois eles vão querer fazer um julgamento do presidente sem crime. E isso nós não podemos aceitar. Porque não é um julgamento do Lula. Aí é o julgamento da democracia, é o julgamento das conquistas sociais, é o julgamento que nós temos a população mais pobre. Por isso, essa terceira fase do golpe, gente, nós vamos precisar de muita ajuda. Se for preciso, nós vamos estar à frente daquele Tribunal Regional Federal. Meu Pai amado. Meu Jesus do céu, eu não tinha ouvido essa fala, não. A senadora paranaense Gleice Hoffmann, ela chuta a verdade, cospe nos fatos. É algo deplorável. Lembrar que esta senhora ocupa a posição de senadora da República democraticamente eleita pelo povo do Paraná. Somos nós. Fomos nós. Nós elegemos Gleice. Até aquele que não votou em Gleice, votou em Gleice. Porque quando votou no sentido figurado, deixa eu explicar direitinho. Quando você votou em outro que não na Gleice, você legitimou a vitória da senadora do PT. Ela é a representante do nosso estado, do estado do Paraná, no Senado. E ela preside nacionalmente o Partido dos Trabalhadores. É outra, que é acusada de corrupção junto com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo,
e que agora diz que não é possível se permitir o julgamento. Você percebe, Mark? Qual é a palavra usada? Não é assim, nós não podemos permitir que uma pessoa inocente... Não, nós não podemos permitir o julgamento. Junte-se a fala de Gleice ao que diz o guru do petismo, José Dirceu. Dá para se imaginar o que vai virar Porto Alegre no dia 24 de janeiro de 2018? E ela fala se preciso ir ao TRF4, né? Ou seja, tem que impedir o julgamento e se preciso ir ao TRF. Eles vão invadir, tá claro isso, não precisa juntar dois não, e pra aí, saber. evidentemente, que a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul tomará todas as providências de se fazer a segurança do prédio. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre fica num lugar difícil de policiar. Fica ao lado de um parque, pertinho da Câmara de Vereadores. Tem entrada por trás. Olha... Aquilo ali é diferente do nosso judiciário aqui, que fica na Anita Garibaldi. E você tranca uma rua, tranca a Anita e a região e você garante segurança. Lá em Porto Alegre, onde a Justiça Federal está localizada, é muito difícil. O lugar físico da cidade é de difícil policiamento. E além do que, quem está disposto ao tumulto, nós vimos o que aconteceu no Centro Cívico aqui em Curitiba. O PT e o PSOL forçaram a barreira da PM e virou aquela confusão. Aquilo ali, quem criou foi o PT. A APP Sindicato é braço do PT. Nós já vimos o que o PT é capaz de fazer. Imagine canalizando ódio, como diz o ex-ministro José Dirceu. Nós viveremos um mês de janeiro muito difícil para o Estado brasileiro. Nesse mesmo evento que a Gleice estava toda inflamada, convocando a militância, também falou o Lula, Denian. Ele disse que estão tentando acabar com a reputação dele e disse: não quero ser candidato se for culpado. Vocês percebem que eles têm tentado fazer uma campanha de destruição. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, eles fazem uma denúncia contra o Lula. E eu estou desafiando eles. Me provem. Não vou aceitar, se foi indicado candidato, ser candidato para poder não ser preso. Eu quero ser inocentado para ser candidato. Pode ter certeza de uma coisa, vocês vão voltar a aprofundar a conquista da cidadania de vocês. Que é uma parte da elite que não gosta de mim. Eu quero dizer, eu vou votar para fazer muito mais. Ué, não dá nem para comentar, né? O senador Requião podia emprestar o remedinho aquele que ele toma às vezes, não é sempre, pro ex-presidente Lula. O senador Requião caiu a casa dele, né? Na colaboração premiada, deixa eu abrir um parênteses aqui, colaboração premiada do Daniel Gonçalves. O colaborador foi lá e disse que o Requião abençoou o esquema. A palavra foi abençoou. Ele deu a bênção pro esquema da corrupção da carne fraca, segundo o colaborador. Um abençoa, Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração. São 7h21, antes do intervalo, momento do ouvinte, que sempre tem prioridade aqui na Jovem Pan. Denê, só lembrando que nesse caso aí, além do colaborador, o deputado federal Sérgio Souza corroborou com isso aí. Ele também disse que Requião deu a bênção na nomeação do delator da carne fraca. O Requião, assim como o Lula, o PT, o Requião está no partido errado, ele deveria estar no PT, porque é o rei da bravata. Ele mente, né? Daí agora que o Poder Judiciário tá pegando ele pelo rabo, pegou o rabo, já puxou o gato pelo rabo? Já puxou, Terribas? Um gato pelo rabo? Não, é que eu não consigo nem chegar perto do gato por causa da rinite. Ataca a rinite, eu não consigo. Ai, sensível. Não, tem rinite, cara, fazer o quê? Mas sabe, o ouvinte sabe o que acontece quando puxa o gato pelo rabo. Mas o gato fica louco. Sério? Porque a cauda... Eu sei que tem essa maldade de jogar e cair de pé. Eu sei que tem isso aí que o pessoal não, faz. que mal. Ó, tu puxa o rabo pelo gato e vê o que o gato faz. É a mesma coisa o Requião. O Requião puxou o Requião pelo rabo agora, o Poder Judiciário. Olha o homem esperneando.
É isso. Vamos, Mark. O Arthur Soares aqui pelo WhatsApp, ele diz que a senadora Gleisi não deveria estar no Senado, trabalhar para o povo e cumprir seu trabalho dentro do Senado. Também tem o William aqui do Sítio Cercado. Até onde vai a Gleisi defendendo a todo custo um criminoso? O Antônio de Cascavel faz uma pergunta aqui, Denian. Ele diz que Lula, após condenação, não pode ser favorecido pela caneta do Gilmar Mendes? Pode, porque pode pelo Gilmar Mendes, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. O favorecimento nos tribunais superiores não é só ao Lula. Quem detém foro por prerrogativa de função no Brasil não tem a mesma justiça de quem está sob a competência, por exemplo, do juiz federal Sérgio Moro. Basta ver figuras como Aécio Neves, por exemplo. Basta ver figuras como a senadora Gleisi. Como a própria senadora Gleisi, que não vê fim ao seu processo, que continua caminhando. Enquanto as pessoas que estão sob a esfera de atuação do juízo de primeira instância, e eu vou usar o exemplo de um inimigo do PT, que é o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha mora em Pinhais. Mas esse pode ser preso, né? Esse reclama pode. Dele? Não, Nunca vi. E que o fato de que o juiz Sérgio Moro julgou ele numa velocidade recorde também nunca teve problema. De que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afundou a tanga do Eduardo Cunha também não tem problema. Mas o Lula não afundou a tanga do Cunha. Afundou a tanga. A tanga afundou do Cunha. A tanga. Não era. Não era. O Cunha que é comilão, viu, Daniel? Sabia disso? Ele come a quentinha dele e pega o que sobrou dos outros presos lá em Pinhais. É glutão. É glutão, o Cunha gosta de comer a quentinha lá de Pinhais. A participação aqui do Christian Sobania, de Curitiba, ele diz que, na opinião dele, Lula e Gleisi estão surtados. Também tem uma participação muito importante aqui, Denian, do Pedro do Xaxim, e agora é a hora da verdade. O pessoal quer saber, você tá aqui de volta, todo mundo muito feliz. Cadê o troféu da Chula? Cadê o troféu? Terceiro lugar, Daniel, que você ganhou. Muitos ouvintes aqui participando. Cadê o lugar? Terceiro lugar que você ganhou. Isso daí, eu sei quem foi que criou isso. Isso foi esse vagabundo do Terribas. O Terribas já me fez passar por isso no passado. Olha aqui, eu não sei dançar chula, mas eu seria muito feliz se eu soubesse, porque eu acho linda a dança. E aí fica os paranaenses tirando sarrinho do gaúcho, coloca o pau pros gaúchos pular em cima, dançar em cima, e fazer o quê? É bonito. Mas eu não tava dançando chula. Olha aqui, deixa eu falar sobre falei aqui há bastante tempo. Vamos intervalo. Não, só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa antes do intervalo. Eu voltei com saudade do microfone. Deixa eu contar uma coisa aqui. Corta a trilha aí, Terribas. Nós recebemos aqui o levantamento da audiência. Quem mede a audiência em rádio é o Ibope. E o Ibope trouxe o levantamento da audiência agora do mês de dezembro, fechou agora. Nós iniciamos a nossa vida no jornalismo na Jovem Pan do Paraná há 2 anos. E nesses 2 anos, este jornal, por sua causa e do outro lado do rádio, não por minha, do Terribas e do Mark e da equipe da Jovem Pan, mas por sua causa aí do outro lado do rádio, nós somos indiscutivelmente o maior case de sucesso de jornalismo da história do rádio do Paraná. Não há um foguete de audiência, uma emissora que tenha crescido tanto na cobertura jornalística em tão curto espaço de tempo quanto a Jovem Pan. Você deu o aval a um jeito de fazer jornalismo que quebrou paradigma. Outras emissoras do Paraná tentam hoje copiar o que nós fazemos aqui. Quando nós iniciamos lá atrás, Terribas, antes do Mark entrar, quando nós criamos esse modelo, um modelo de não temer dizer a verdade, de fazer jornalismo sem mimimi, e a gente começou com um número já grande de ouvintes, mas dando o primeiro passo, eu tenho certeza que o Terribas também não imaginava que nós chegaríamos ao topo da audiência em velocidade tão rápida quanto nós crescemos. Então eu preciso de público aqui fazer um agradecimento a toda a equipe da Jovem Pan, a direção da rádio, a presidência do Grupo RIC, do presidente Leonardo Petrelli, por nos dar liberdade para fazer o jornalismo como fazemos. Agradecer demais a entrada do Mark,
o ouvinte sabe o tamanho da qualidade deste profissional, o quanto nós ganhamos com o Mark no microfone da Jovem Pan, mas eu queria pegar toda a equipe, mas fazer o meu agradecimento em nome de uma pessoa, uma só. Jonatas Terribas. Você é show, Terribas. Você é demais. Você esteve ao meu lado nesses 2 anos, fazendo desse programa algo absolutamente fantástico. A tua irreverência, a tua forma de brincar, a liberdade que eu te dou e que você me dá, de que a gente tire sarro um do outro. E o ouvinte acho que percebe o quanto a gente se gosta, né? Fora do ar, de verdade. Então, quando o Terribas brinca que eu estava participando de um concurso de chula, eu acho o maior barato. Eu adoro. E a gente sempre gostou disso. E por conta dessa característica, desse jeito de se fazer jornal, a gente tem motivo de sobra para comemorar. Mark, você está gostando? Quantos meses você já está aqui conosco? Acho que faz uns 6? Tá fechando 6 agora, entrei em julho. Gostou, Mark? É legal, né? É bacana, legal. Né? É Isso legal. aqui é show de Não, bola. e o legal, Daniel, é o reconhecimento que a gente vê, esses números do Ibope, é uma planilha lá que vem pra gente vê isso na prática. Vou dar um exemplo agora, até mandar um abraço pra ele, que ele sempre tá me enchendo o saco aqui que eu não mando. Foi trocar o pneu do carro esses dias, e o cara, pela voz, eu conheço essa voz de algum lugar. Todo dia eu vou pra trabalhar escutando vocês, quando ele reconheceu e tal. É o pessoal lá do... Cadê o nome dele agora aqui, que eu anotei até enfim, que trabalha na Della Via lá, inclusive o Felipe. O Felipe lá, que trabalha na Della Via, que é fã desse rádio jornal, escuta todos os dias. Outro exemplo, a nossa produtora, Geniere Del Kik, também integrando a equipe. Ela pegou um Cabify esses dias, e aí o cara falou que os ouvintes do Cabify, Dene, pedem para ficar mais um pouquinho. Não, calma, que eu vou escutar o Dene terminar o comentário dele, que eu tô acompanhando e tal, enfim. Também nosso ouvinte diário deve estar na escuta agora. O ouvinte, que ela mandou o nome aqui, cadê? O Pedro Floriano, Cabify aqui. Então, ou seja, Curitiba ouve hoje o Rick Mais Notícias. Ninguém vai trabalhar, ninguém sai de casa sem passar pela acidez do Denian nos comentários, pela irreverência Terribas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O jornal realmente, o Rick Mais Notícias, ele começou a fazer parte da vida das pessoas. Isso que é muito legal. A gente tá aqui para poder melhorar um pouco mais o teu dia, quando você sai de casa ouvindo a Jovem Pan, que o seu dia se torne um pouco melhor e que você já acorde sabendo o que tá acontecendo no Brasil, principalmente no Paraná, né? Que é isso que o Grupo Rick levanta, conteúdo regional de qualidade. Então, são as melhores pessoas com vocês fazendo aqui um jornal na melhor rádio do Brasil. Então Muito não tinha bom. como dar E os errado. ouvintes aqui estão agora participando sobre isso, mas na volta só, né? Na volta, porque precisa rodar o patrocínio, É isso aí. senão não paga o nosso salário. Tá pouco atrasado, 10 minutos só, mas tá de boa, E vamos lá. o nosso salário é muito alto, vai. Vamos. Rick Mais Notícias. E que mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira, para o mundo inteiro pelo aplicativo da Jovem Pan no seu celular, pelo facebook.com, você procura o Rick Mais PR e pelo rickmais.com.br/Jovem Pan. Jornal líder de audiência que vai falar agora do caso da Kátia de Trich, a vereadora Kátia dos Animais. Daniel, a Câmara de Curitiba recorreu da liminar que suspendeu o processo de cassação contra a vereadora Kátia de Trich. Ela é acusada de exigir parte do salário dos assessores. A defesa da vereadora argumenta que a comissão extrapolou o prazo para a conclusão do processo. Agora, os advogados dela dizem que a comissão que investigou as denúncias contra ela ultrapassou o prazo permitido para apresentar o relatório final da apuração. O advogado da parlamentar diz que os trabalhos deveriam ter sido concluídos em 90 dias corridos, ou seja, até o último dia 21 de novembro. Já o presidente da comissão, o vereador Cristiano Santos, do PV, que investigou o caso na Câmara, diz que foi o acordado que o prazo seria contado em dias úteis e, por isso, o relatório só foi entregue no último dia 8. Inclusive, nós temos um documento assinado pela própria vereadora, e aí que eu destaco a má-fé, se isso não é má-fé, eu não sei mais o que é, ela mesma pedindo para que os prazos, de acordo com o que faz o próprio Tribunal de Justiça em suas ações, para que também seguisse o mesmo rito, para que contasse em dias úteis. Segundo a Câmara, em um documento encaminhado à presidência antes da abertura do processo, Kátia dos Animais pede que o prazo para a defesa seja contado em dias úteis, como prevê o Código de Processo Civil.
Ela é acusada de receber parte do salário de assessores nomeados para trabalhar no gabinete. De acordo com o parecer da comissão que investigou o caso na Câmara, há indícios de que a parlamentar tenha coagido funcionários a fazer empréstimos no próprio nome para repassar o dinheiro a ela. De acordo com o presidente da Câmara, Serginho do Posto, do PSDB, caso a Justiça acate o pedido, uma nova sessão extraordinária vai ser convocada para votar a possível cassação da vereadora, mesmo que seja no recesso parlamentar. A partir do momento que nós revogarmos na Justiça a liminar, colocaremos de imediato, a sessão acontecerá de imediato, ato contínuo. Eu tenho preguiça desse assunto. Verdade mesmo. Tenho vontade de deitar naquele sofá ali que tem no estúdio da Jovem Pan e tirar um soninho com o assunto da Kátia Dietrich, por um único motivo. Porque só acontece o que nós antecipamos aqui neste microfone. De que somente a Kátia Dietrich iria pagar o preço, porque os outros vereadores implicados em denúncias iriam escapar todos, como de fato escaparam, e de que também se daria um jeito de arrumar alguma celeuma para atrasar o caso dela. Tudo isso nós falamos no microfone da Jovem Pan. Então eu tenho preguiça danada de lidar desse assunto, porque essa notícia ela pode até ter uma repercussão aí nas outras emissoras, a emissora dos estagiários ou a emissora do octogenário. Aqui, o ouvinte já sabia que nós assaríamos uma grande pizza. A nossa pizza até já queimou. Torrou a pizza já. A gente já havia adiantado o que esse caso lá da Câmara de Vereadores iria acontecer. Enquanto isso, eles estão andando de carro pago pelo dinheiro público num escândalo sem precedentes em que o presidente da Câmara, o vereador Serginho do Posto, se comporta feito Martinho da Vila. Ele é honesto, o Serginho do Posto, mas ele é devagar, devagarinho. Mas é um Gustavo Fruit piorado, pra você ter uma ideia de como ele é lento. O Gustavo Fruit não é devagar, Marcos? Mas o Gustavo tinha a Márcia pra empurrar ele, né? Ou não? Tinha. Tem, né? Tem. Tem a ex-primeira-dama Márcia Fruit. É a Márcia Fruit que governou. O ex-prefeito Gustavo Fruit é muito devagar. Mas o vereador Serginho do Posto é mais. E nenhum vereador entregou o carro, né? Nenhum vereador. Uns até ensaiaram fazer um discurso e tal, mas na hora de entregar a mesma chave... daí, né? Imagina. Vai perder? Não vai. 7h39. Prioridade é do ouvinte, Marcos Souza. Denê, muita gente participando aqui sobre a audiência. O Elias e a Camila mandaram até selfie aqui no carro, estão escutando o programa. Diz que a audiência deles é garantida. Ouvimos o T no corredor do Carrefour de Pinhais também. E fomos atrás para ver se era ele. Verdade. Pior que foi mesmo. Mas você tava em Pinhais? Como é que é essa história? É que eu moro em Pinhais. Aí eu tava no mercado, tava fazendo compra. Daí, nesse final de semana, né, eu preciso fazer um churrasco em casa. Aí eu tava no corredor de bebidas. Aí o cara me encontra no corredor de bebidas. É bem a tua carinha. É bem a cara mesmo, do Terribas. Né? Não sou assim. Não o Terribas mora em Pinhais. Eu moro em Pinhais. O Eduardo Cunha também. Vizinho. Meu vizinho. Não mora tão perto assim dele. Não, ele mora longe, mas o Eduardo Cunha mora no mesmo município. Mora no mesmo município. Pinhais é maravilhoso. Alô, estudantes de Direito Civil. O domicílio do Eduardo Cunha é a penitenciária lá. Isso. O Complexo Médico Penal de Pinhais. Lá que domicilia atualmente o ex-presidente da Câmara dos Deputados. É tipo uma fazendinha lá, não é? Isso, Vai pela 116. Fica em Pinhais, no limite com 4 barras ali. É um monte de município junto. Um Colombo também, é bem... Você já foi lá, Mário? Já, algumas vezes. Não, você já entrou lá no Complexo Médico, já entrei. Sabe? Não na cela dele, mas entrei em celas parecidas. Como que é pra gente dar uma explicada aí pro ouvinte, a gente fala bastante, ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais. Como que é a cela onde estão os presos, entre outros, estão lá
o Eduardo Cunha e o ex-deputado federal do Paraná, André Vargas. Imagina o seguinte, Linian, é um quartinho comprido de 10 metros quadrados, uma janela lá em cima, então bem cadeia mesmo. Tem 3 camas de concreto, sabe aquela cama feita com tijolos na parede, colchãozinho bem fino, uma pia velha, na cela que eu entrei, uma pia bem pequenininha velha, e não tem vaso sanitário. Sabe aquele boi? Lá no Rio Grande do Sul chamam de boi também, que a pessoa fica em pé para fazer necessidade. Então é assim que eles se viram ali. Daí tem uma toalha, enfim e tal. Isso e é cheio de fio, assim, porque daí tem televisão, lá eles podem ter televisão em algumas celas, autorizado pela justiça. E daí é meio confuso, assim, tem um emaranhado de fios pra fora e tal, enfim. Mas é complicado. O Eduardo Cunha tem o quê? Seus perto de 60 anos? Até ver quantos anos ele tem aqui. Essa coisa de você agachar para fazer as suas necessidades sem o vaso sanitário, isso é... O Eduardo Cunha tem 59 anos, quase 60, então um senhor já, e tem que se agachar para fazer necessidade. Essa é a rotina dele hoje lá em Pinhais. O que chama atenção... Mas quem mandou roubar? Mas e assim, tem o outro lado também, né? Não meteu a mão no dinheiro nosso, no dinheiro público, é criminoso. Eu desejo a todos aqueles que desviam dinheiro público, o destino do Eduardo Cunha. Eu desejo isso aos tucanos, aos PMDBistas, da Carne Fraca, da Petrobras, todos eles. Que eles passem uma temporada boa. Agora a vida deles era pior ainda, viu, Daniel? Porque eles tomavam um banho frio. Daí vieram os empreiteiros, ajudaram a construir uma caldeira lá no Complexo Médico Penal, e agora o banho é mais quentinho. Banho quentinho. Mas Pinhais é um município muito bom. É muito bom. Quem já foi a Pinhais sabe o que eu tô falando. Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul. Isso tudo, a audiência da Jovem Pan bomba. Tem um ouvinte que fica pedindo, manda um abraço pros colombenses. Um abraço pros colombenses. Ele tá aqui, o Sabino, Wagner Sabino, tá aqui participando. Ô, Sabino, vou mandar um abraço pros colombenses. Alô, Colombo. O Túlio Milo, que participa conosco, diz que ele acompanha todas as manhãs notícias trazidas por profissionais dignos de nota 100. O Flávio de Colombo também aqui, desejando bom retorno à Tídnia. O ouvinte Douglas de Cascavel dizendo que esse jornal abriu os olhos de muita gente, falando o que tem que ser dito, doa quem doer. Isso é bom para os ouvintes, que eles possam refletir principalmente na questão política. O Kleber, o ouvinte final do telefone 3824, muita gente aqui dando parabéns aqui. O Marcelo Weng de Braganey, lá no interior do estado, desejando parabéns aí pelo Ibope, que trouxe os bons números ao Rick Mais Notícias. Braganey, que é lá pra cima da região, um pouco pra cima da região de Cascavel, Toledo, lá na região oeste do estado, onde o nosso som da Jovem Pan Cascavel entra bombando, estourando lá na região de Cascavel. Intervalo e voltamos na sequência com mais informação. Rick Mais Notícias. 7h48, mais notícias, Marcos Souza. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, visitou ontem o Porto de Paranaguá, no litoral do estado. A visita foi para conhecer os projetos que garantiram uma movimentação recorde no porto nessa semana. 50 milhões de toneladas, o maior movimento da história. É uma marca realmente histórica, né? E acontece no ano em que o Brasil teve a sua maior safra agrícola também. Então é um momento com safras grandes, que os corredores se consolidam. Parabéns a todos, é um resultado maravilhoso para o Brasil. O Brasil que é o grande exportador de alimentos para o mundo, nós mandamos produção para mais de 150 países. Temos um saldo da balança comercial de 75 bilhões de dólares. O agronegócio é o grande negócio do Brasil. As atividades do porto atendem o produtor do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Santa Catarina. 35 milhões das toneladas movimentadas são produtos de origem agrícola, 70% do total. Os principais produtos movimentados neste ano no complexo soja, com mais de 16 milhões de toneladas. Outros destaques foram a importação de cerca de 9 milhões de toneladas de fertilizantes e os embarques de açúcar e milho. O diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino, afirma que os investimentos do Estado e os recursos da iniciativa privada ajudaram a tornar o porto ainda mais eficiente
para o escoamento da produção brasileira. A recuperação e a ampliação da capacidade fizeram que a gente conseguisse atingir 50 milhões sem filas de caminhões, aquilo que a gente via no passado que ficou no passado. Denian, lembra da época da Operação Dallas? Como é que era o porto? O porto de Paranaguá, que virou lugar de corrupção quando da administração do ex-governador Roberto Requião. O porto viveu o pior momento de sua história quando o administrador era o vovó Naná, o irmão do Requião, o Eduardo Requião. Teve aquela Operação Dallas, né? Bateram na casa do Requião, acharam $1 escondido entre as meias e as cuecas. Poxa, quando eu abro a minha gaveta de meias e cuecas, sabe o que tem dentro da gaveta de meias e cuecas? Tem Meias e cuecas. Meias e cuecas. Nunca achei. Não tem nem uma verdinha embaixo assim? Tem nenhum Nunca aparece dólar, nada. Assim. Nada. Ah, você tá andando com pessoas erradas. Você então. Não, pô, é brincadeira. Eu você tenho precisa de amigos melhores. Mas é certeza que os ouvintes deste jornal, quando abrem a sua gaveta de meias, cuecas ou de calcinhas, sim, as meninas ouvintes desse jornal, quando puxam a gaveta assim, só tem isso. Só tem calcinha. Não tem dólar. Nós estamos muito certos. Ou a gente muito tá andando errados. Com pessoas erradas. Poxa vida. Precisamos melhorar de amizades. Mas aí teve um problema no... Ah, mas era o Porto Livre de Transgênicos, lembra? Então. Porto ideológico. E aí, como houve um problema processual na coleta de provas, a Operação Dallas não deu em nada. A Operação Dallas, os fatos descobertos, eles foram todos pro lixo, porque teve um problema da produção das provas em matéria penal. E aí uma prova contaminou a outra e, puf, escapou todo mundo. Não porque eram inocentes, não porque não cometeram os crimes, mas por um problema processual isso acontece, escapou ileso todo o grupo criminoso que tomou de assalto o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá que só não foi mais roubado com a compra de uma draga chinesa, porque o ex-governador Paulo Pimentel usou dos veículos de comunicação dele para denunciar uma tentativa de uma tramóia da compra de uma draga. Depois o OG Book na Rede Massa fez o mesmo trabalho e se impediu que o então governador Roberto Requião fizesse mais uma patifaria no Porto de Paranaguá. Aí cresceu o olho do Judiciário, do Ministério Público e se deu um basta na corrupção, nesse caso, né, que tomou o nosso porto. Porto que hoje é o orgulho dos paranaenses. Você vê só, é só fazer a gestão certinha, 50 milhões de toneladas movimentadas só esse mês. Pois é. Vamos embora, Terrível. Você tá fazendo um sinal vamos aí. Embora, vamos Acabou. embora. Não tem como Acabou. você... Já que o Ibope cresceu e você é chefe de todos nós, não tem como tu nos arrumar um horário maior? Um horário maior. A gente tenta. Vamos tentar. Se o pessoal pedir bastante, a gente tenta. Vamos fazer o Jornal de Porto Alegre, Mark? Vamos. Vamos? Vamos. Até porque a notícia tá migrando pra lá, da Lava Jato, né? Em janeiro, pelo menos, tem que ser de lá. A gente vai ter que viajar pra Porto Alegre. Deu pra ti? Baixo astral. Vambora. Daniel, mas agora a pergunta é, você vai fazer o jornal entrevistando o guerreiro do povo brasileiro, Zé Dirceu? Ele vai estar lá nas suas terras, pô. Eu espero verdadeiramente que não, viu? Eu espero que o Zé Dirceu seja preso antes disso. Alô, Ministério Público Federal do Estado do Paraná. Peça a prisão já do Zé Dirceu. Ele é perigoso. Ele está insuflando uma parte da população a violência. Há na lei processual penal, a possibilidade de se recolher à prisão justamente em casos dessa natureza. Dirceu Guerreiro do povo brasileiro na cana dura, que é o lugar onde ele deve estar. Vambora! Vambora. Um grande abraço. Tá na hora, tchau. Tchau.